last presentation, Na nossa última apresentação, we looked to the reform lines of the 144,000, olhamos para a linha de reforma dos 144, the priests, Levites, and the Nethinims. para as linhas dos sacerdotes, levitas e netineus. We zoomed in more on the 144,000 and priests, Olhamos mais para a linha dos 144 mil e dos sacerdotes, and we saw that every dispensation within the line has the same structure. e vimos que cada uma das dispensações dentro da linha, That there is an arrival of a message which increases, which develops. temos a chegada da mensagem que se desenvolve e cresce. There's an increase of knowledge about this subject. Tem um aumento de conhecimento sobre esse assunto. Then there comes a point where this message is formalized. E aí chega um ponto onde essa mensagem é formalizada. And then there comes a point where the people reveal their position, E chega um ponto onde as pessoas revelam sua posição. whether they believe the message or not. Se eles acreditam na mensagem ou não. It is a test that is revealing. It's a test. Minimus test. It's a test. Yeah, it's a test that demonstrates whether you were faithful in this period or in regard to this message or not. É um teste que demonstra se você está fiel ou não à mensagem dada nesse tempo. We got that idea, or we see this same structure in Millerite history. Vimos essa mesma estrutura na história milerita. There's an increase of knowledge, there's a formalization of the message and a test. Tem um aumento de conhecimento, uma formalização e um teste. And we see that also in the midnight cry time period. Também vimos no período de tempo do clamor da meia-noite. We have Boston, we have Concord, we have Exeter, Temos Boston, Concorde e Exeter. and that's a test that is being demonstrated at 22nd of October. E é um teste que é demonstrado, as pessoas se demonstram em 22 de outubro. So we've placed these Boston, Concord, and Exeter now as symbols on our line. E aí colocamos esses nomes, Boston, Concórdia e Exeter, como símbolos nas nossas linhas. So Boston becomes a symbol now. Então Boston se torna um símbolo agora. Concord is a symbol. Concórdia é um símbolo agora. In the studies of Brother Daniel yesterday, Nos estudos do irmão Daniel de ontem, I think eu he acho showed you a waymark que ele te mostrou um marco 273. 273. Right? It comes from a study on Acts 27, Vem do estudo de Atos 27. and I think he has referred to it in his lines on Pyrrhus. Eu acho que ele se referiu também nas linhas de Pirro. It is a waymark between Panium É um marco entre Pânium and the Sunday Law. e a lei dominical, decreto dominical. It is where the king of the south É onde o rei do sul loses and progressively comes to its end here at the Sunday Law. é onde o rei do sul perde e vai progressivamente ao seu fim aqui na lei And dominical. we saw that in 273, it is Egypt that sends ambassadors to Rome because they vemos- recognize Rome there as a nation that rises. Então vemos que em 273 é o Egito quem envia embaixadores a Roma, porque vê que Roma está subindo ao poder. So that's in the first time in history where Rome becomes recognized by the other great empires. Então é a primeira vez na história que Roma é reconhecida pelos outros grandes impérios. So we understand Rome to be a prophetic symbol at the end of the world, Sabemos que Roma é um símbolo profético no fim do mundo, or the king of the north. que é o rei do norte. So what does that story tell us about the rise of the king of the north at the end of the world? Então, o que essa história nos diz sobre a ascensão do rei do norte no fim do mundo? And I hope, and I know that Brother Daniel explained that history to you yesterday. Eu espero que Daniel tenha explicado essa história para vocês ontem. That it was the defeat of the king of the south A derrota do rei do sul, that sparked the Egyptians to recognize Rome. que levou os egípcios a reconhecerem Roma. So you have a fall of the king of the south Então você tem a queda do rei do sul and a rise
of the king of the north e a ascensão do rei do norte, in a certain way. de certa forma. 273 marks this. 273 marca isso. It becomes a waymark Se torna um marco between Panium and the Sunday law. entre Pânio e a lei dominical. So I'll come back to this one later. Eu voltaria a isso antes, depois. Before I want to establish this structure in another place as well. Mas antes eu quero estabelecer a estrutura no outro lugar também. Here in the time period of the time of trouble, Aqui no período de tempo de angústia, we call it the 7 last plagues. chamamos das últimas 7 pragas. We have two main waymarks. Temos 2 marcos principais. It's the death decree É o decreto de morte. and just prior to Jesus coming, E logo antes de Jesus voltar, God's people hear the sorry. Thank you. Thank you. So, I'll come back to this one later. ele vai voltar aqui onde ele corrigiu depois. In this dispensation, we have the 7 last plagues, Nessa dispensação aqui em cima, temos as últimas 7 pragas. but we have two important events: Nós temos 2 eventos importantes. the death decree Decreto de morte, in the beginning of the 7 last plagues, no início das últimas 7 pragas. and closer to the end, E perto do fim, we have the time period where God announces the day and the hour of his coming. temos o período onde Deus anuncia o dia e a hora do seu retorno. He gives them the time. Ele dá o tempo, He announces it. ele anuncia isso. So we see here that there is also an increase of knowledge even in this time period Então aqui vemos também um aumento de conhecimento mesmo nesse tempo, that is, you could say, tested here or Que- revealed. que você pode dizer que é revelado ou testado aqui, Because revelado. people are not tested here anymore as they are tested here. As pessoas não são testadas ali como são testadas aqui antes. It's a different test É um teste diferente. because it's not a test that they can fail anymore. Não é um teste que eles podem falhar mais, But it's a It's a revelation. experience that they need to go through before. mas é uma experiência que eles precisam de passar antes. It's an essential part of their experience. É uma parte essencial da experiência deles. Because as much as they need this experience to be able to endure this, Porque assim como eles precisam dessa experiência para suportar a seguinte, they need this experience to be able to do a work in heaven. eles precisam daquela experiência para fazer um trabalho no céu. The 144,000 have a special work to do in eternity. Os 144 mil têm um trabalho especial para fazer na eternidade. And one thing that makes the 144,000 special is the experience they have here. E uma das coisas que faz os 144 mil especial é a experiência que eles têm naquele período. So it's an essential part of their development, of their growth. Então é uma parte essencial do desenvolvimento deles, do crescimento deles. But you cannot come here if you don't successfully go through all these periods. Então você não pode chegar naquele período se você não passar por todos os outros períodos. So we see that this structure comes back in every dispensation. Então estamos vendo que essa estrutura aparece em todas as dispensações. So coming back to this one now, Então voltando a esta aqui agora, we have 273 temos 273, marking one of the waymarks between Panium and the Sunday law. marcando um dos marcos entre Pânio e a lei dominical. That can be a Boston, a Concord, and Exeter. Podemos chamar também de Boston, Concórdia e Exeter. I'm going to make a jump now, Eu vou saltar agora. and it might be a big jump for some of you, Pode talvez ser um salto muito grande para alguns de vocês, because I would like to
zoom in a little bit on the history we're in right now. Porque eu queria me aproximar ou prestar mais atenção na história que a gente está passando agora. If you want to understand more about the reform lines that I had on the board previously, Se você quiser saber mais sobre as linhas de reforma que tinham no quadro, agora que eu apaguei, I believe there's many more presentations in Portuguese available. eu acredito que tem apresentações em português disponíveis. I would like to go back to this history Eu queria voltar a essa história. because we are living here Que vivemos aqui. and we say we are living in the midnight cry message. Estamos dizendo que vivemos a mensagem no clamor na mensagem do alto clamor, na mensagem da meia-noite. And this midnight cry message comes from Matthew 25. Essa mensagem do clamor da meia-noite vem de Mateus 25. The story of Matthew 25, or the parable of Matthew 25, A história de Mateus 25, ou a parábola de Mateus 25, is a story where 10 virgins prepare themselves for the coming of the bridegroom. é a história onde 10 virgens se preparam para a vinda do noivo. The bridegroom tarries and they fall asleep. O noivo tarda e elas dormem. And then these virgins wake up because they hear this cry at midnight. Então essas virgens despertam porque eles escutam o clamor à meia-noite. So this cry at midnight here Então tem esse teste à meia-noite aqui. is a cry that does wake up, makes the people or God's people wake up. O teste, o clamor à meia-noite é o que acorda o povo. That means they were asleep. Significa que eles estavam dormindo. The midnight, what? In the presentation of yesterday, Brother Daniel mentioned Na apresentação de ontem, o irmão Daniel mencionou several battles. diferentes batalhas. You have the Battle of Ipsus. Tem a batalha de Ipsus, You have the Battle of Heraclea. a batalha de Heracleia And we have the Battle of Asculum. e a batalha de Asculo. One of the elements that is important in these battles Um dos elementos que é importante nessas batalhas is that the elephant was the decisive mode of warfare in these battles. é que os elefantes eram o modo de batalha que foi decisivo. And it A was, ferramenta de batalha and it was decisiva. also a relatively new mode of warfare. E era uma forma de batalhar relativamente nova. This battle, Heraclea and Asculum, was against Rome. Essas batalhas de Heracleia e Asculo foram contra Roma. And the people from Rome and from Italy, they never saw an elephant before. E as pessoas da Itália, de Roma, nunca tinham visto elefantes antes. They were not prepared to fight elephants. Eles não estavam preparados para lutar contra elefantes. So that's why they basically lost these first two battles. Essa é uma das razões de porque eles basicamente perderam essas duas batalhas. Pyrrhus brought, I think, about 20 war elephants, Parece que Pirro levou 20 elefantes de guerra and they were in both of these battles decisive. e eles foram nessas duas batalhas decisivas. We know, and I think Daniel talked about this as well Daniel também falou sobre isso. in the Battle of Beneventum. Também falou sobre a batalha de Benevento. It was also the elephants that decided the battle, Também elefantes foram decisivos na batalha, but that was not in favor of the king of the south, not in favor of Pyrrhus. mas dessa vez os elefantes não ajudaram a Pirro, não ajudaram o rei do sul. The elephants turned on his own army. Os elefantes viraram e atacaram o seu próprio exército. So we are living here, Então vivemos aqui. and we know that from the lines of the
the studies on Raphia and Panium, sabemos dos estudos das linhas de Ráfia e Pânium that the king of the south was still alive. que o rei do sul ainda está vivo, Or again, ou reviveu. we understood that in 1989 and between 1989 and 1991, the king of the south was killed. Sabemos que de 1989 a 1991, o rei do sul foi morto. Came to its end. Chegou ao fim. But we understand from the studies on Raphia and Panium that the king of the south comes back to the scene. Mas entendemos dos estudos de Ráfia e Pânium que o rei do sul volta à cena. That's what we understand since 2016. É o que entendemos desde 2016. And we place Raphia and Panium here. Colocamos Ráfia e Pânium aqui. So in Raphia is a battle where the king of the south defeats the king of the north. Ráfia é uma batalha onde o rei do sul vence o rei do norte. And we understand the king of the south to be Russia and the king of the north the United States. Entendemos o rei do sul sendo Rússia e o rei do norte sendo Estados Unidos. So since 2016 we are studying these topics Então, desde 2016, estudamos esses and tópicos. we're expecting some kind of war, some battle. Estamos esperando um tipo de batalha, um tipo de guerra. And we were considering or thinking about how would that war, what would that war look like? Desde então, imaginamos, pensamos, como é que seria essa batalha? Como é que seria essa guerra de Ráfia e Pânium? We started to compare it. We saw that there was a parallel with the Second World War. Começamos a comparar, estudar e vimos que tinha um paralelo com a Segunda Guerra Mundial, There's hot wars, there's hot battles, there is open warfare. onde tem guerras abertas, guerras quentes, com conflitos. So we started to preach that or expect that hot war would take place in this time period. Então começamos a pregar e falar que uma guerra quente, conflitos reais teriam lugar nesse período. We started to expect that the world would be upside down here soon. Estávamos imaginando e pregando que o mundo viraria de cabeça para baixo nesse período. And then we received the midnight cry. Então, recebemos a mensagem do clamor da meia-noite. And the midnight cry tells us E o clamor da meia-noite nos diz that the war we are in is, or the war that we are expecting, que a guerra que estamos esperando, we are already in. já estamos vivendo essa guerra. It already started, Já começou. and we didn't even recognize it. E aí a gente nem reconheceu. And that was one of the bigger elements, or is one of the bigger elements in the midnight cry message. Esse é um dos maiores elementos da mensagem do clamor da meia-noite. We were asleep. We were blind to the phenomena of the war in our time. Estávamos dormindo, estávamos cegos com o elemento de guerra no nosso período. O elemento de guerra da mensagem do clamor da meia-noite. War at the end of the world looks different. A guerra no fim do mundo é diferente. And that's what we needed or still need to learn. E é o que a gente precisa e ainda precisa aprender. The elephant, Os elefantes, without proving it at the moment now, sem provar no momento agora, illustrates information warfare ilustra uma guerra de informação, or cyber warfare. uma guerra cibernética. It's a war between nations É uma guerra entre nações that is fought in cyberspace. que é guerreada num espaço cibernético. And this war is taking place for quite some time now, Essa guerra já acontece há um tempo agora and we were not aware of that. e não estávamos cientes dela. So, the Midnight Cry message tells us Então a mensagem do clamor da meia-noite nos diz in a war. nos diz que nós já estamos numa guerra. 2016 there was a war, there was a battle. 2018 there was a battle. 2016 houve uma batalha, 2018 houve uma batalha. There was an alliance taking place in 2014. Houve uma aliança que aconteceu em 2014. If you want to understand Raphia, Panium, Sunday Law,
Se você quer entender Ráfia, Pânio, lei dominical, you will not understand it if you don't understand this history. você não vai entender se você não entender essa história. Because it's going to look like Ipsus, it's going to look like Heraclea. Porque isso vai se parecer com Ipso, vai se parecer com Heracleia. But we miss these two, Se perdermos, se não olharmos para esses dois, and if we don't start to recognize the events that took place in this history, se não começarmos a reconhecer os eventos que tomaram lugar nessas datas, we're going to miss our next waymarks as well, também vamos perder os próximos marcos, including the Sunday law. incluindo a lei dominical. And that's the element that we should start to realize. Esse é o elemento que nós deveríamos imaginar, perceber. That's what this study is introducing to us, É isso que esse estudo está introduzindo para nós. that the future looks a little different than we expected. Que o futuro parece um pouco diferente do que a gente espera. It is a thing that is still in development. É algo que ainda está em desenvolvimento. We take step by step, and with every step we receive more light. Em cada passo a gente recebe mais luz. We don't have all insight perhaps on all the waymarks in the future, Talvez não temos entendimento sobre todos os marcos no futuro, but the things we know show us that it's going to look different. mas as coisas que sabemos atualmente, sabemos que vai se parecer diferente do que a gente Including imaginava, the Sunday law test. incluindo o teste da lei dominical. If I have time, I want to go to that a little later, Se eu tiver tempo, eu falarei sobre isso no futuro. but I need this to kind of prove my point. Mas eu preciso disso para provar o meu ponto. So information warfare. Então, guerra de informação. I would like you to bring you back a little bit into time. Então, eu vou voltar com vocês um pouco no tempo. Information warfare is not new. Guerra de informação não é novo. Actually, it is as old as the conflict. A guerra de informação é tão antiga quanto o próprio conflito. The war in heaven started with an information war. A guerra no céu começou com uma guerra de informação. It started with Lucifer Começou com Lúcifer spreading propaganda, espalhando propaganda, misinformation desinformação about the government of God. sobre o governo de Deus. And he tried to deceive the angels Satanás tentou enganar os anjos to create an internal revolution. para criar uma revolução interna. And that caused that they were separated from each other. E isso causou que eles se separassem um do outro. It started with an information war. Começou com guerra de informação. So the last war that's going to be fought E a última guerra que vai ser lutada is this war. é essa guerra. It's going to lead us all the way to the second coming. Vai nos levar até a segunda vinda. And God declares the end from the beginning. E Deus declara desde o início. And the first war was an information war. A primeira guerra foi uma guerra de informação. The last war is going to be an information war. A última guerra vai ser uma guerra de informação. You might argue this is not the last war. Você pode argumentar que talvez essa não seja a última guerra. There is a war that is going to be fought after the 1,000 years. Vai ter uma guerra que vai ser guerreada depois dos 1000 anos. So if you go to the Great Controversy, Se você ir até o grande conflito, we're not going to read it all, but GC 665.1. grande conflito, página 665.1. Is that same pages in Portuguese? Yeah. So this is the time period where, after the 1,000 years, Então esse é o período de tempo depois dos 1000 anos. the New Jerusalem descends on earth, A Nova Jerusalém desce à terra. and all the wicked dead they rise from their grave. Todos os mortos, os ímpios mortos, se levantam das suas tumbas. And then suddenly Satan, he realizes this big army that he has, De repente, Satanás entende que ele tem um grande exército. and he thinks, I'm gonna
I'm going to invade this city. E ele pensa, vou agora invadir essa cidade. All the best generals of the world that have ever lived are in his army. Todos os melhores generais que já viveram na história da Terra estão no exército dele. Alexander the Great, Pyrrhus, Hitler, Alexandre o Grande, Pirro, Hitler, Napoleon, Napoleão. and they're going to fight against this city. E eles vão lutar contra essa cidade. So, let me see if I can jump into the right place. So they march to Jerusalem, this big army, Então esse grande exército marcha em direção a Jerusalém. and then it says, by the command of Jesus, the gates of the New Jerusalem are closed. E aí, no parágrafo anterior, por ordem de Jesus, são fechadas as portas de Nova Jerusalém. And the armies of Satan surround the city and make ready for the onset. E os exércitos de Satanás rodeiam a cidade, preparando-se para o assalto. 664.3. And then it says, Previous paragraph. yeah, it was the previous paragraph, sorry. Yeah, it was the last sentence of the previous paragraph. A última sentença do parágrafo 660, da página 664, terceiro parágrafo. And now I go to the paragraph there. E agora, para essa citação que ele colocou. It says, now Christ again appears to the view of his enemies. Agora Cristo, de novo, aparece à vista de seus inimigos. Far above the city, upon a foundation of burnished gold, is a throne. Muito acima da cidade, sobre um fundamento de ouro polido, está um trono alto e sublime. Upon this throne sits the Son of God, Sobre este trono assenta-se o Filho de Deus. and around him are the subjects of his kingdom. E em redor dele estão os súditos de seu reino. So, this army is around the city, Então esse exército que está ao redor da cidade. and then suddenly Christ appears above the city, Então agora Cristo aparece por cima da cidade. and all the enemies, they can see this throne with Jesus on it. E todos os inimigos conseguem ver esse trono com Jesus nele. Now I'm going to jump to 666.3. Agora, 666, terceiro parágrafo. Página 666, terceiro parágrafo. It says, above the throne is revealed the cross, Por sobre o trono se revela a cruz. and like a panoramic view appears the scenes of Adam's temptation and fall and the successive steps in the great plan of redemption. E semelhante a uma vista panorâmica, aparecem as cenas da tentação e queda de Adão. So what Jesus does, he gives them a panoramic view. Então o que Jesus faz é que ele dá a essas pessoas uma visão panorâmica. He shows them history. Ele mostra a história, He gives them information ele dá informação of all the scenes from Adam till the end of probation. todos os passos de Adão até o fim da aprovação, o fim do teste. And then she lists everything that he shows them. E aí Ellen White começa a listar todas as coisas que são mostradas. The birth of Christ, O nascimento do Salvador, his simplicity and obedience, sua simplicidade, the obediência, baptism in the Jordan, batismo no Jordão, the fast and the temptation in the wilderness, o jejum e tentação no deserto, etc. etc. The E continua. betrayal, the crucifixion, A traição, a crucifixão. everything. The last part of the paragraph says everything is vividly portrayed to them. A última frase diz: tudo é vividamente esboçado. And then in 668.2, E agora a página 668, segundo parágrafo de 668. so he basically, like, Jesus gives them this, you could call it a movie. He gives them this movie, Você pode chamar isso de um filme. Jesus mostra um filme diante deles. and all the wicked people, they watch this movie. Todas as pessoas veem esse filme. And then it says in 668.2, Então, nesse parágrafo aqui, li the 668.2. whole wicked world stand arraigned at the bar of God on the charge of high treason against the government of heaven. O mundo ímpio todo acha-se em julgamento perante o tribunal de Deus,
acusado de alta traição contra o governo do céu. They have none to plead their cause. Ninguém há para pleitear sua causa. They are without excuse, Estão sem desculpa. and the sentence of eternal death is pronounced against them. E a sentença de morte eterna. It is now evident to all that the wages of sin is not noble, independent, and eternal life, but slavery. A Ru- sentença, a but sentença de slavery, morte. ruin, and death. Sorry. E a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. E agora é evidente a todos que o salário do pecado não é nobre independência e vida eterna, mas escravidão, ruína e morte. And the wicked see what they have forfeited by their life of rebellion. Os ímpios veem o que perderam em virtude de sua vida de rebeldia. So there's no, and then there's no entering into Jerusalem by this mighty army anymore. Então esse exército glorioso não entra mais em Jerusalém. They bow their knees and they recognize that God is God. Eles se ajoelham e reconhecem que Deus é Deus. So there's no hot war taking place here. Também não existe guerra quente Even acontecendo aqui. here we see an information war. Mesmo que a gente veja, a gente está vendo uma guerra de informação. We see that God gives them a movie. Deus dá para eles um filme. He gives them the scenes of history. Ele mostra as cenas da história. And by that they are convinced that they are lost. E por isso, por esse filme, eles são convencidos de que estão perdidos. And that marks the end of that history. E aí marca o fim dessa história. So information warfare is not a new thing, Então, a guerra de informação não é algo novo, but it is something new to our expectation. mas é algo novo para nossas expectativas. We did not expect a information war on Earth. A gente não espera guerra de informação na Terra. Information becomes with the birth of the internet, information becomes a dangerous thing. Com o nascimento da internet, a informação se tornou algo perigoso. I mean, a blessing as well, Uma bênção também, but it can be used now as a weapon mas também pode ser usada como uma arma with great effect, with big effects. com grande efeito. Internet is a worldwide thing, A internet é algo mundial. and with the what's the word? With the collecting data, E com esses dados que são cada vez mais coletados e ajuntados, or personal data, dados pessoais or military data, ou dados militares, becomes accessible for all the people or many people. se torna acessível para muitas ou todas as pessoas. So the internet, Então a internet, just as our movement, assim como o nosso movimento, was born in 1989. a internet nasceu em 1989. 1989 marks the beginning of the internet. 1989 marca o início da internet. The World Wide Web. Então 1989 marca o início da conexão entre todos os computadores. It is at that point a proposal Nesse ponto foi proposto in a thesis, foi feita uma tese which is done in 1989 que foi feita em 1989. by someone is called Tim Berners-Lee. Um homem chamado Tim Berners-Lee. And in 1990, he develops a web browser. Em 1989, em 1990, He develops a web browser ele chama um browser, tipo um navegador de internet. and this browser is something you can access this internet. E com esse navegador é algo que você consegue acessar a internet. And this web browser is released in 1991. E esse navegador foi liberado em 1991. So we see here from 1989 to 1991 Então vimos de 1989 a 1991 the rise of the internet. a ascensão da internet.
In 1996, Em 1996, so these are the same waymarks as we saw here, right? então o que a gente viu foram os mesmos marcos, né, que a gente está We vendo see an aqui. increase of knowledge in our history prophetically, Tem um aumento de conhecimento na nossa história an profeticamente. arrival and a developing of a prophetic message. A chegada e o desenvolvimento de uma mensagem profética. We see here, from 1989 to 1991, we see a increase of knowledge in regard to the internet. Mas em 1989 até 1991 tem um aumento de conhecimento sobre a internet. In 1996, Em 1996, we mark. So let me. então, em 1989 tem a rede global de computadores chamada WWW. Em 90 tem os navegadores. E em 91 esse navegador foi liberado. In 1996 Em 1996, marks several things. diversas coisas podem ser marcadas aqui. First of all, the first Hack. I want to say great hack. Yeah, hack that takes place. A primeira grande invasão acontece. In 1996, it's called. If you want to search for it, it's called Moonlight Maze. Se chamou, tem um nome que vocês podem pesquisar depois no YouTube. It's the first cyber attack that takes place. É o primeiro cyberataque, chama Moonlight Maze. Ou, a tradução seria Labirinto da Luz do Luar. And this is the first cyber attack that takes place, and it's done by Russia. É o primeiro cyberataque, é feito da Rússia. And they break into military computers of the United States. Primeiro grande ataque feito pela Rússia aos computadores militares dos Estados Unidos. And they hack through some universities. Eles entram em computadores através de algumas universidades. And they just download documents, information. E aí eles fazem downloads para os servidores russos de informação. This hack is not to destroy someone else's computer system or to destroy information. Esse ataque cibernético não era para destruir um servidor, destruir um computador. It's just to receive, to download military information. Era só para fazer download de informação militar. And there's a lot of, in a period of 2 to 3 years, they downloaded a lot of information without the United States noticing. Em cerca de 2 ou 3 anos, esses hackers russos fizeram downloads de por 2 ou 3 anos de documentos sem os Estados Unidos saber. In 1999, they found out. Só em 1999 eles descobriram. But the first one that they can trace back, the first hack that they can trace, E eles rastrearam, né, de quando foi que esse ataque começou. Esse ataque começou was in 1996. em 1996. It's interesting, it was on October 7, Foi em 7 de outubro, which is the birthday of President Putin. que é o aniversário do Putin, Well, do presidente he Putin. was not president in 1996 yet, so, Na época ele não era presidente ainda, but it's nice. mas ele achou um fato interessante. So we can start seeing here that there is some dangers into this in collecting all this data. Então a gente começa a ver que existe um perigo nessa coleta de dados. Before all the data was paperwork. Like if you had information on how to build a weapon, it was on paper. Antes, se você tinha uma informação sobre como construir uma arma, por exemplo, estava num papel, todas as informações eram papéis. Or it was on a local computer. Ou no computador local. But now these local computers started to be connected with each other and accessible. Agora esses computadores locais começaram a se conectar um com o outro e se tornaram acessíveis. And if you don't protect your computer system, it is accessible for anybody. Se você não proteger seu computador, ele é acessível para qualquer um. And that's what the Russians misused. E foi isso que os russos acabaram So usando. here in this time period from 1996 and then in 1999, Então, nesse período de 1996 a 1999, the Americans were really awake to this danger. os americanos começaram a ficar acordados para esse perigo. And they started to change laws and they started to protect themselves. Começaram a mudar leis, começaram a se proteger. This is also the time period when President Putin
rises to power. Foi nesse período também que Putin sobe ao poder. I think it's in 1996 that he gets in office in Moscow. Ele acha que foi em 96 que ele entra em Moscou. And in 1999 he becomes he becomes a president. Em 1999 ele se torna presidente. So it is a parallel as well. Também, ou seja, isso também é um paralelo. In 1996, Em 1996, we start to see that we start to see that many companies and news organizations start to enter the internet. em 96, diversas companhias começaram a ficar online, começaram a entrar na internet. Internet becomes really powerful. A internet se torna muito poderosa. Everybody starts to realize that you need to be on the internet to be somebody. Começaram a entender que eles precisavam de estar na internet para ser algo, para ser alguém. So, in regard to information, Então, a respeito da informação, in regard to news streams, a respeito de fontes de notícias, in 1996, em 1996, Google was raised, o Google nasceu and Yahoo. e a empresa Yahoo. It marks the beginning of Fox News. Começa a empresa chama Fox News, as notícias, Fox Notícias. You have that in Brazil? We have the beginning of the New York Times Temos um jornal que chama New York Times. online. O New York Times já existia, mas ele se tornou online nesse período. Yeah, and the Washington Post as well. O outro jornal que se chama Washington Post também ficou online. There is this website that is previous to WikiLeaks. It's called Krypton. Antes da WikiLeaks, existia um site que chamava Krypton, Which starts in 1996. que também começou em 1996. So you have 1996 marks the beginning of things were formalized. Let me say it that way. Em 1996 as coisas começaram a ser You formalizadas. see a formalization of the message. Começaram a ver a formalização da mensagem. Can you write down Moonlight Maze so they can Oh yeah. use? In English? Yeah. Eu pedi para ele escrever Moonlight Maze, se vocês quiserem pesquisar no YouTube, tem em português muita coisa sobre isso. Yeah, I mentioned it. I didn't write it down. Yeah. O Wesley tá falando sobre o Washington Post, ele falou também, só não escreveu. True. So we can mark this as a formalization of the message. Então a gente pode marcar isso como sendo uma formalização da mensagem. We see that a birth of the internet and an increase of knowledge and development taking place. A gente começa a ver o nascimento da internet. And 1996 marks the birth of these companies and these news E aí a gente vê streams. esse desenvolvimento da internet. E aí em 96 a gente vê o nascimento dessas fontes de informação. And 1996 marks in our line the formalization of our prophetic message. Em 96 marca a nossa formalização da nossa mensagem. Na nossa linha marca ainda a nossa what do you say? Formalization of our message? A formalização da nossa mensagem. Through the publishment of the Time of the End magazine. Uma revista também foi publicada, a revista Tempo do Fim, foi publicada em 96. So, in the beginning of this magazine, No início dessa revista, I should have told you, but okay, Mark. The chapter
O capítulo is called Two. I don't have it here. The testimony of two rivers. Thank you. o capítulo, o primeiro capítulo chama O Testemunho de Dois Rios. And then in this first chapter, Nesse primeiro capítulo, it talks about the two visions that Daniel receives. fala sobre as duas visões que Daniel recebe. The visions of Daniel 8 and the visions of Daniel 10, 11, 12. Fala sobre as visões de Daniel 8 e as visões de Daniel 10, 11 e 12. It's the visions that he receives on the banks of the river Ulai São as visões que ele receberam nos bancos ao redor do rio Ulai and the vision that he receives on the banks of the river Hiddekel. e as visões que ele recebeu na encosta do rio Hiddekel. In Daniel 8, he is on the Ulai. In Daniel 11, he is at the Hiddekel. No Daniel 8, ele está no rio Ulai. E em Daniel 10, 11 e 12, ele está no rio Hiddekel. And this chapter uses this as a parable, E esse capítulo fala disso como uma parábola. that these two rivers, they become symbol of two streams Que esses dois rios se tornam símbolos de duas fontes, dois caminhos. that bring you to two different destinations. Duas correntes que levam a dois destinos diferentes. Obrigado. Daniel 8, Em Daniel 8, or I should say the river Ulai, ou o rio Ulai, como eu deveria dizer. bring you, I'm just paraphrasing now, but Yeah. you have it here? I Maybe have you can. O peixe. It's the vision on the banks of the Ulai. It's like, in English it's page 8. It's the first chapter. It's fine. I can read it. Is it still chapter 1? The Great Revival. Under the Great Revival. I don't. Yeah, I have it in my notes here. It's no. Let's paraphrase. Ok. It says here the visions on the bank of the Ulai is the vision of Daniel 8, As visões junto ao rio Ulai de Daniel 8. and the only part of that vision that is not fulfilled is Daniel 8:14, E a única parte dessa visão que não foi cumprida foi Daniel 8, which 14. the beginning of the fulfillment is in 1844. Porque o início do cumprimento foi em 1844. However, it was. So when the Ulai flows into the sea, Então, quando o Ulai vai para o rio, it ceases to exist. ele deixa de existir. Likewise, Assim como when Christ finishes his work in the most holy place, quando Jesus termina seu trabalho no Santíssimo. the message of the everlasting gospel has finished its course. A mensagem do Evangelho Eterno termina cumpre seu trajeto. And it's Daniel 8 that points us to this heavenly work of Christ. É, página 9, e é o trabalho no santuário que... So, can you say it again, last phrase? So it is Daniel 8 that points us to the work of Christ in the heavenly sanctuary. Então é Daniel 8 que nos aponta para o trabalho de Cristo no santuário celestial. Está na revista Tempo do Fim, página 9. And it becomes a symbol. So you have this river that comes to its end in the sea. Então temos um rio que chega ao fim no mar. And so we have the work of Christ in the heavenly sanctuary that comes to its end at the end of probation. Temos o trabalho de Cristo no santuário celestial que chega ao fim no fim do tempo de graça. There are those who follow Christ's work in the most holy place, whom Daniel sees purified, made white, and tried. Tem aqueles It's a little halfway. It's in the paragraph that starts with the vision on the banks of the Ulai. okay.
purified and tried. Okay. No? It's true, but I'm using where? Existem Yeah. aqueles que There are those who follow Christ's work in the most holy place, tem aqueles que seguem Cristo trabalhando no Santíssimo, whom Daniel sees purified, made white, and tried. que Daniel vê como purificado e embranquecido e testado. And John sees the same people, E João vê o mesmo grupo de pessoas and he describes them e João descreve eles como as being those who had the victory over the beast aqueles que tiveram vitória sobre a besta and over the image e sobre a imagem and over his mark e sobre a sua marca and over the number of his name. e sobre o número do seu nome. And they stand at the sea of glass. E eles ficam em pé diante do mar de vidro. So this river Ulai Então esse rio, Ulai, streams to the sea of glass in this parable, ele corre para esse mar de vidro nesse parágrafo, where all the saved people join and come together. onde todas as pessoas salvas se juntam. This is where this Revelation 8:14 message brings us. Para aí, Revelation? 8:14. So Daniel 8:14 message brings us. Sorry. É para aí que a mensagem de Daniel 8:14 nos leva. And then we have the Daniel 11 vision of the Hiddekel, Então temos a visão de Daniel 11, a visão do rio Hiddekel. the vision which was now in the process of fulfillment. Maybe you have that one. A visão que estava agora em processo de cumprimento, That was given to Daniel by the Hiddekel is the vision of the last 6 verses of Daniel 11. que foi dada a Daniel junto às margens do Hiddekel, é a visão dos últimos 6 versículos de Daniel 11. Skip a little bit. When the Hiddekel flows into the sea, it ceases to exist also. Quando o Hiddekel deságua no mar, deixa de existir. So too, when the king of the north comes to its end, and none shall help him. Assim também, quando o rei do norte chegar ao seu fim, não tiver quem o ajude. John sees the same thing João vê a mesma coisa at the end of Babylon. no fim da Babilônia. It says, the beast is taken, and with him the false prophet. Diz que assim também... It's the last sentence of that paragraph. Not there? The beast is taken, and with him the false prophet. a besta foi tomada e com ela o falso And profeta. cast alive into the lake of fire, burning with brimstone. Revelation 19:20. Apocalipse 19 e 20. A besta foi tomada e com ela o falso profeta. So we have 2 rivers, Então, e continuando diz, e foi jogada no lago de fogo eterno. E temos 2 visões. and they are headed to 2 totally different bodies of water. E eles 2 rios fluindo para 2 lugares simbólicos de água. The Ulai with the river of life to the sea of glass, O Ulai para o mar de vidro and the Hiddekel with the foul Euphrates to the lake of fire. e o Ulai para o mar de vidro e o Hiddekel para o lago de fogo. The visions of these 2 rivers present both the story of the redeemed and the story of the lost. 2 visões representando a história dos redimidos e a história dos perdidos. As these rivers flow into the sea, their messages cross the boundary line of human probation, forever separating the righteous and the wicked. À medida que esses 2 rios fluem para o mar, as suas mensagens cruzam a linha divisória da graça humana, separando para sempre os justos dos ímpios. So that was chapter 1 of the Time of the End magazine. Esse era o primeiro capítulo da revista Tempo do Fim. It was the formalization of our message. Essa foi a formalização da nossa And it gives us a mensagem. parable E nos dá uma parábola, of 2 streams de 2 correntes, that bring us to 2 different seas. 2 rios que nos levam a mares diferentes. It's the stream of the saved and it's the stream of the wicked. É o rio dos salvos e o rio dos perdidos. What we mark in 1996 O que estamos marcando em is 1996 also a formalization, também é uma formalização. but we see a formalization of 2 streams also. Mas vemos uma formalização de 2 correntes. There is a stream of information opened up Existe uma corrente de informação que é aberta or formalized, ou formalizada, a good one and a bad one. uma boa e uma ruim.
And the stream of information we hold onto e a corrente de informação que a gente se apega depends in what sea we will end. nos leva a mares diferentes. If we hold on to a wrong stream of information, Se nos agarrarmos a uma corrente de informação errada, we will end up in the lake of fire, vamos terminar no mar de fogo, to stay in the parable of what we just read. para continuar na mesma parábola que a gente acabou de ler. But if we hold on to the right stream of information, Mas se nos apegarmos à corrente de informação correta, we will end up at the seal of glass. terminaremos no mar de vidro. So the important thing is, Então, o importante é this is twofold. que isso tem dois aspectos. This is true internal. Isso é verdade de forma interna. It's true for the gospel, so to speak. É verdade para o evangelho, assim, por assim dizer. You have a true message and you have a false message. Você tem uma mensagem verdadeira e você tem uma mensagem falsa. But it's also true for external. Mas também é verdade do ponto de vista externo. And I think we as Adventists and we as even in our movement, Nós como adventistas e até no movimento, we have been blind for this external phenomena. temos sido cegos para esse fenômeno externo. We have been blind to the idea that it is important that there is a good and a false stream of information in the world. Estamos cegos para o fato de que existe uma fonte falsa e uma fonte verdadeira de informação para as pessoas do mundo. We live in a time period Vivemos num período de tempo where worldly streams of information que correntes de informação mundana are critiqued. são criticadas Um, ou são críticas. we live in we live in a time period where we don't believe the media stream that comes to us anymore. A gente vive num período ou num tempo onde a gente não acredita mais no que a mídia nos diz. And I think especially us Adventists are sensitive for that. Nós, adventistas especialmente, estamos mais sensíveis a isso. The things that you hear that you read in the newspaper, that you read on the internet, or the things that you hear from the media, the mainstream media, As coisas que você escuta das mídias, das principais mídias, das principais fontes de informação aí fora, dos jornais, they don't tell you the truth. eles não dizem a verdade. That's how we trained ourselves. É assim que a gente se treinou, é assim que a gente nos treinamos a nós mesmos. And we even started, and I think we even made it part of the message that we bring to the world. Eu acho ainda que a gente fez parte da mensagem que nem sei bem. This disbelief in the media Essa descrença nossa na mídia or in the government ou no governo is something that we started to mingle in the message. é algo que a gente começou a misturar na nossa mensagem. Especially in Adventism, general Adventism, Especialmente no adventismo de forma geral. here in this time period, Aqui nesse período, we have a raising up of our movement, temos aqui, por exemplo, a ascensão do nosso the movimento, raising up of the internet. a ascensão da internet. But Adventists in general are also doing their work and evangelize. Mas os adventistas, assim, de forma geral, também continuaram fazendo seu trabalho, evangelizando. And I think there is, I think many, but one specifically preacher among Adventists Muitos, mas um especificamente que eu quero citar, that has mingled conspiracy theories que misturou teorias de conspiração in his evangelistic campaigns. das suas campanhas evangelísticas. I'm talking about Walter Veith. I don't know if you're familiar with that. Estou falando sobre o Walter Veith, But he's just an example of someone who openly does it, who openly mingles these things. um exemplo somente para citar de alguém que abertamente mistura essas coisas. And we as Adventists, we fall for it and we think like, hey, this is it. E alguns adventistas, nós adventistas, caímos para isso, a gente acredita ou assiste isso. The danger of not believing the information that comes to you O perigo de não acreditar na informação que vem até você is
that we are not able to recognize the prophetic events that we are expecting. Que a gente pode não ser capaz de reconhecer os eventos proféticos que estamos esperando. If we go back in history, Se voltarmos na história and we talk about 9/11, 1989, e falarmos de 11 de setembro de 1989, 1798, 1798, 538, 1938, nobody 1538, desculpa. of us was there. Nenhum de nós estávamos lá. We depend on information that we receive from someone else. Precisamos da informação que recebemos de alguém que estava lá. We go to media sources, we go to history books. Vamos a livros de história, fontes da mídia daquele período. How do you know? No. Why we trust them? To believe in these things, you need to trust an external source. Para acreditar em todas essas coisas que citamos, você tem que And they were no Adventists. crer que eles eram verdades. We're talking about worldly people that were just historians, wrote a book. E a gente não está falando de adventistas, a gente está falando de pessoas do mundo que escreveram história, que Maybe escreveram livros. maybe not even Christians. Nem cristãos, talvez. But we believe them because they did a proper work. Mas a gente acredita neles porque eles fizeram um trabalho correto. But we're living in a time period now Mas a gente vive num período de tempo agora that somehow we don't believe anybody anymore. que a gente não acredita em ninguém mais. Because we have the internet and we can find our own answers. Porque a gente tem internet, a gente pode achar nossas próprias And if someone is a respostas. scientist and he says this is good or this is wrong, E se alguém é um cientista e pode falar isso é certo, isso é errado, and we can prove this, e a gente pode provar isso. then we surf the internet and we find 3 websites and a YouTube video, E a gente procura na internet, acha 3 sites na internet e um vídeo no YouTube. and we say, no, this scientist is wrong. E a gente fala, não, esse cientista está errado. That's this individual thinking, I think, that we are living in the time period we're living in right now. Essa forma de pensar individual que a gente está vivendo no período de tempo agora. And we don't trust external sources anymore. E a gente não confia em fontes externas mais. And that's a danger. Esse é um erro, um engano. Because in the past, we depended upon them to recognize our prophetic waymarks. Porque no passado a gente precisava deles para reconhecer nossos marcos proféticos. So who is going to give us the criteria or the events for our future waymarks that are still ahead of us? Então quem é que vai nos dar nossos marcos para os eventos que estão para frente de nós? In 1996, Em 1996, the Time of the End magazine, a revista Tempo do Fim, there are many secular references na revista Tempo do Fim tem muitas referências seculares or just quotes from magazines, worldly magazines, ou citações de revistas seculares, revistas to seculares, prove that what we read in the Bible actually happened. para provar que o que a gente leu na Bíblia de verdade aconteceu. And that was about 1989. E era sobre 1989. And Elder Jeff, who wrote this magazine, E o irmão, o ancião Jeff, que escreveu essa revista, he used just the information that just the sources that he found that worked for him, let me say it that way. no mainstream, ele usou as fontes que ele encontrou. He saw that there were articles Ele encontrou artigos that used language from the Bible, even with language from the Bible. Ele viu artigos que usavam a linguagem da Bíblia, Although the writer was not really directly referring to the Bible. mesmo o autor não está se referindo à Bíblia diretamente. I mean, we're saying that the king of the north, he overflows the king of the south. A gente fala que o rei do norte inundou o rei do sul. And then we see an article in, let's say, Time magazine, E aí a gente vê um artigo, por exemplo, na revista do Time, where it says that Pope John Paul, he overflows Eastern Europe. onde a gente vê que Paulo II inunda a Europa Oriental. These kind of quotes he used in his magazine to prove his point. Esse tipo de citação ele usava na sua revista Tempo do Fim para provar o ponto que ele estava querendo. I just have one easy example now, but he has like a whole chapter with several quotes. Eu citei um exemplo só, mas ele tem um capítulo inteiro só com essas citações. So you need your external sources to prove your point. Então você precisa das suas fontes externas para provar seu ponto. So what are we using O que a gente usa? if we don't believe the media anymore? Se a gente não acredita mais na mídia agora.
So that's a thing that we have to think about. É algo que a gente tem que pensar sobre. And that's why we are saying that we should believe the media. É por isso que eu estou dizendo que a gente deveria acreditar na There must mídia. be a true stream of information, Dentro da mídia deve ter uma fonte correta de informação. and we need to find out which one it is. E a gente tem que achar qual que é. An external stream of information. Uma fonte de informação externa. They're just atheistic people, don't São- believe in God, São pessoas ateias que não acreditam em Deus, but they just do a proper work. They just do their job. mas eles fazem seu trabalho de forma correta. They give us the right information. They give us the truth. Então eles nos dão a verdade, nos dão as informações corretas. And we need to recognize which stream of information it is. E a gente tem que reconhecer que fonte de informação correta é. If we hold on to the wrong stream of information, Se a gente se apega à corrente de informação errada, you come to wrong conclusions, você chega a conclusões erradas. and you start to make wrong decisions, E você começa a tomar decisões erradas. and you start missing waymarks, E você começa a perder marcos. or we're going to miss the Sunday law. E aí a gente vai perder a lei dominical. And that's something that Adventists cannot really understand, I think, E é algo que adventistas talvez não entendam. because who's going to miss the Sunday law? Porque quem é que vai perder a lei dominical? It doesn't matter what news stream you follow. Não importa qual notícia você seguir. I mean, someday there's a Sunday law coming in the United States and everybody sees it, right? Não importa qual fonte. Uma hora vai chegar a lei dominical nos Estados Unidos e todo mundo vai ver, não é isso? So why is it important to really follow one stream of information and not the other one? Por que é importante seguir uma fonte de informação e não a outra? Well, the question is something we need to consider, A pergunta é algo que a gente tem que considerar whether the Sunday law is going to come as the Sunday law we have in mind. é se a lei dominical vai vir como a lei dominical que a gente tem em mente. The Sunday law is not going to come as Adventists in general think. A lei dominical não vai vir da forma como os adventistas de forma geral pensam. And I hope to go into that, I think, tomorrow. E eu penso tratar disso amanhã. Until, how long do I have? When did I start? Quando eu termino? What's the time? Okay, so let's summarize what I just did. Eu vou fazer um resumo do que eu falei. What did I? O que foi que eu falei? Uh, we went from the reform line A gente foi da linha de reforma to the line of Pyrrhus, para a linha de Pirro and we saw that it is essential e vimos que é essencial. to understand our future waymarks, É essencial entendermos os marcos futuros. to understand our previous waymarks Para first. entender os marcos futuros, temos que entender os marcos anteriores. Because until a few months ago, Porque até alguns meses atrás, we never recognized 2018 and 2016 as external waymarks. porque até algum tempo atrás a gente não entendia 2016 e 2018 como marcos externos In regard to a war or a battle, at least. sobre guerras e batalhas, pelo I mean, menos. we saw that Trump was elected as president, and that was important, Vimos que Trump foi eleito como presidente, era importante, but that was basically it. mas foi basicamente isso. But now we start to see that it was a war that was going on there. Mas começamos a ver que existe uma guerra acontecendo ali. And there was a war in 2018, last year. E teve uma guerra em 2018, ano passado. Did you see it? Vocês viram? If you didn't see it, Se vocês não viram, not going to see this one or this one, você também não vai ver essa guerra de 2019 nem essa guerra depois. and the Sunday law. E a lei dominical. And that's why we need to go back and trace this history. E por isso que a gente tem que voltar para trás e ver essa história. And that starts also in 1989 with the birth of the internet Começa também em 1989 com o nascimento da internet. and the birth of two streams of information externally. Com o nascimento de duas fontes de informação externas. And we need to hold on to the true stream of information. E tem que se apegar à fonte correta de informação. We will continue this tomorrow. Vamos continuar isso amanhã. And maybe our next speakers maybe can touch on it. I don't know what they're going to do, but if not, we will finish this tomorrow. Talvez alguém comente um pouco mais disso, mas se não, a gente termina isso amanhã. Let's pray. Vamos orar.
Dear Heavenly Father, Pai Celeste, I want to thank you for this morning study. quero te agradecer por esse estudo matinal. Lord, I pray that you open our eyes for the time we're living in, Pai, eu peço que o Senhor abra nossos olhos para o tempo que vivemos. that you open our eyes for our own condition and situation, Que o Senhor abra nossos olhos para a nossa própria condição, nossa própria situação. that we realize that we are on dangerous ground, Para que o Senhor entenda que vivemos em campo perigoso. that we realize that we have a lot of baggage that we still need to get rid of. Que entendamos que temos muita bagagem que temos que nos livrar. Being an Adventist is not an advantage Ser um adventista não é vantagem, because we have adopted strange ideas. porque adotamos ideias estranhas. Help us, Lord, to get rid of our baggage, Ajude-nos, Senhor, a nos livrar de nossa bagagem, to be open and have a free mind. a sermos abertos e termos uma mente livre. We will be able to recognize the true stream of information, Seremos capazes de reconhecer a verdadeira fonte de informação, internal and external. de forma interna e externa, That means within a movement and in the world. dentro do movimento e no mundo. Lord, I pray that you continue to be with us throughout this day. Senhor, eu peço que o Senhor continue conosco durante o dia. We pray for an extra blessing, Lord, as you have promised on this Sabbath. Eu peço por uma bênção extra, como o Senhor promete ser Give us no an sábado. increase of knowledge. Dê-nos um aumento de conhecimento. Bless us and give us a good fellowship. Abençoe-nos e nos dê uma boa comunhão. We pray for your church and your movement worldwide. Oramos pela sua igreja e seu movimento de forma global. People that come together and want to study and worship you in truth and in spirit. As pessoas que se juntaram e querem estudar a tua palavra em verdade e espírito. That this Sabbath, Lord, may be of significance for all of them. Que esse sábado, Senhor, possa ser significativo para todos eles. In Jesus' name we ask. Em nome de Jesus, eu Amém. peço. Amém.